Que legal, Kim. Você está aí também, que maravilha. Muito bom. Resolvi Viu? participar também. Legal, fantástico. Isso para mim é uma maravilha, é um privilégio e é um presente também. É um presente porque conversar com pessoas que têm essa sintonia com o cosmos e transmite isso para as pessoas, a linguagem delas, só pode ser um privilégio e um presente. Então, eu quero agradecer você, Bruna, agradecer você, Kim, a todos vocês. E vamos falar, né, de ciências sagradas, né? Neste século XXI, neste ano atípico, como é que isso chega para a gente e tudo mais. Só queria deixar, assim, um detalhe interessante, que é uma sincronia. Primeiro, vou falar do anjo da sua mãe, que é o 62, 60º anjo da Cabala. Eu sei que você tem esse mesmo livrinho aí, mas é interessante quando você lê, você vê que aquilo encaixa perfeitamente no trabalho da pessoa, né? na atividade. Vou ler, é curtíssimo. Aqui diz assim, esse anjo, esta manifestação de Deus, a 62ª, que é o seu anjo, ele dá a evidência da verdade, compreensão e bom entendimento entre os cônjuges e o abandono, a sublimação dos prazeres mundanos em busca do transcendente. E também influencia os filósofos e aqueles que buscam a sabedoria. Exatamente isso, o anjo 62. Uma outra sincronicidade. Há 72 dias atrás, foi o meu aniversário, 23 de maio, portanto é o dia do anjo nosso. Hoje, então, dia 4/8, novamente meu anjo 65 está hoje. Por isso que eu disse que isso representa também um presente. Então, aqui um duplo presente, né? Os dois aqui para a gente conversar sobre ciências herméticas. Muito bom. Se você me permite, Bruna, eu poderia começar assim, como isso despertou em mim desde a infância? Pode ser? Coisa rápida. Então, a minha infância, lá nos primórdios, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, uma criança curiosa. Então, quando falavam para mim de Coelho da Páscoa, Papai Noel, eu acreditava, mas não acreditava muito. Quando eu via que o Coelho da Páscoa não era o Coelho da Páscoa e o Papai Noel não era o Papai Noel, então aquilo me deixava meio ligado. Aí vinham os assuntos bíblicos. Assunto bíblico era a cobra, a maçã, né? Aquela história de Adão e Eva. E eu pensava, será que exatamente essa cobra era tão má assim? Será que a maçã é essa maçã que a gente come todo dia na mesa? Então eu ia fazendo esses questionamentos. Não que eu perguntasse ou questionasse, afrontasse os adultos. Mas eu ficava com aquela caraminhola na cabeça, com os meus 5, 6 anos de idade. Nesta encarnação ainda não tinha visto nada de diferente. Mas a minha mãe me dizia da clarividência dela. Embora ela nunca tivesse esse tipo de teoria esotérica, então ela dizia que quando estava com o pai dela caminhando por uma estrada, um vulto alto de 3 metros de altura, branco, caminhava dando passadas largas, e o pai dela era assim, o meu avô, né, meu avô materno, era muito brincalhão e dizia, espera aí, João, espera que eu quero te alcançar, já põe um apelido naquele ser, né? E diz que eles corriam muito atrás dele, mas nunca conseguiam alcançar. Cada passada desse ser, eles ficavam muito para trás, ninguém vai alcançar alguém de uma dimensão em outra correndo, né? E eu até então nunca tinha visto nada, estava ainda embotado nessa encarnação em relação a ver algo. Um dia ela me disse assim, meu pai me ensinou a ver as coisas desde que você olha na ponta do dedo. Aí ela apontou o dedo para a janela numa noite e eu vi lá um vulto alto que expandia, encolhia, fazia sinal para a gente, me deu muito medo na época. E dali, quando eu fiz meus 9 anos, começou aquelas luzes se manifestarem à minha volta. Eu sentia que podia ser alguma coisa da vista, minha mãe também, não acharam nada. Ali começou a clarividência, ali começou a ver um pouco de aura, e ali começou o meu interesse pelas ciências sagradas. Aí veio o yoga na adolescência, que eu sei que vocês praticam yoga também. Veio o interesse por astrologia, por numerologia, pelas ciências sagradas conhecidas, como alquimia. E eu percebi, então, que em tudo que você faz, em todos os lugares do mundo que você visita, lá estão essas pistas dessas ciências sagradas. As pistas da alquimia,
da geometria sagrada, está presente em todos os lugares. E quanto mais vai avançando os anos, o tempo, a tecnologia e a ciência, mais essas pistas vão aparecendo. Então, é assim que eu comecei meu caminho. Mas, olha, eu comecei falando, mas quero deixar... O Kim aqui já conhece meu método de trabalho e uma pessoa muito aplicada quando ele vai fundo nas coisas, fantástico, né? Tem a quem puxar, né? Isso é muito bom. E também aí um pesquisador de sons, né? E tem esse tipo de coisa. De vez em quando eu vou tomar um pouquinho de água, eu peguei esse costume enquanto falo, porque senão acaba o combustível. Tá tranquilo. Tá bom. Eu quero deixar que vocês perguntem ou falem, fiquem à vontade, por favor. É eu que tenho que... Bom, eu gostaria, assim, uma coisa que eu acho muito interessante, fascinante sobre a chamada ciência sagrada, as ciências herméticas, né, é que elas, em todas, se você for olhar, elas estão presentes em alguma forma através das eras em todas as civilizações do mundo, né? Então, assim, você vai encontrar algum tipo de alquimia, algum tipo de geometria, algum tipo de numerologia, esses estudos, eles são universais, eles são, parece que estão no arquétipo do ser humano ter essa busca e estudar isso, criar essas escolas, né? Como que você vê isso? Exatamente isso, Kim. Qualquer pessoa que viaja para qualquer lugar do mundo, independente de sua religião, além dos museus, gosta de visitar igrejas, sejam elas católicas, romanas ou ortodoxas. O que você vê lá? Símbolos maçônicos dentro das igrejas. Imagens dos chamados santos e santas fazendo o sinal iniciático que a gente conhece, que é o sinal do arcano 5. Vemos santos e santas portando taças, espadas, cetros, livros, que é o sinal da alta magia da luz. E ali, então, está aqui como um código por onde você passa, não só igrejas católicas, ortodoxas ou romanas, mas quando você vai numa sinagoga, numa mesquita que não tem imagem, só tem várias vezes ali o nome de Alá, mas pelos mantras, pelo som que é emitido na mesquita, nos rituais feitos ao ar livre, como os rituais xamânicos, você vê a presença da ciência sagrada, na dança circular, do ritual xamânico, no uso do cristal, na tenda do suor, o temascal. Lá está a energia sagrada funcionando. E eu vejo uma coisa muito interessante. Quando eu tinha 18 anos, meu padrinho de maçonaria, um espanhol muito engraçado, ele queria que eu entrasse na maçonaria com 18 anos, mas não podia, só com 21. Então ele foi falar lá com o mestre maçom e disse, olha, o Vanderlei tem 18 anos, e ele faz yoga. Só que ele mesmo, o meu padrinho, não sabia exatamente o que era yoga na época. E alguém lá da maçonaria perguntou, mas o que é mesmo yoga? Aí o meu padrinho respondeu, ele fica de cabeça para baixo várias horas. Eu nunca fiz isso na minha vida, nunca fiquei de cabeça para baixo nem 15 minutos. Mas naquela época, a ideia, lá no começo dos anos 70, era que yoga era ficar de cabeça para baixo várias horas. Se alguém visse alguém num parque abraçando uma árvore, e hoje várias pessoas fazem, era um maluco abraçando a árvore. Hoje se encara como isso, como algo normal. Então nós percebemos que as ciências sagradas, elas estão presentes em tudo, nos atos de cura, no símbolo do caduceu, que você tem aí, eu tenho aqui, o serpente, né? Yang e Yin, né? A serpente as duas serpentes que representam essas duas energias, e o canal do meio, Xuxuma e Alado, é o símbolo do Hermes, com as suas leis. Então, você tem a presença dela nas igrejas, nos museus, nas obras de arte e na própria ciência. Grandes cientistas, como, por exemplo, o Isaac Newton, tinham muitos cadernos de alquimia. Se você entrar hoje na internet, pergunta os cadernos de alquimia de Isaac Newton, um monte, estudando ouro, os outros metais, né? E aquilo que você falou, os dias da semana, que nós falamos em astrologia, tem nomes de planetas, né? Hoje nós estamos aqui numa terça-feira, dia de Marte, Marte, metal, ferro, cor, vermelho, o guerreiro da luz, esfera, a esfera vermelha de Marte, a esfera da árvore da vida, né? Então, o anjo 62º,
da sua mãe, Kim, ele está na esfera alaranjada de Rod, que é a esfera da mente, da translucidez, da busca do porquê das coisas. O que é muito interessante, que eu venho observado na chamada alquimia interior, que algumas civilizações que passaram pela Terra desenvolveram ou mais a captação extrasensorial, ou mesmo sensorial, ou mesmo emotiva demais, ou mental demais. Então, alguns seres que atribuem que vieram de outros lugares do cosmos. Então, de Orion, mais emocionais, mas são emoções elevadas. Das Pleiades, mais sensoriais, né? De Sírios, mais mentais. O que a gente percebe? Quando alguém é muito mental, muito cálculo, muito raciocínio lógico, muita matemática, fica faltando alguma coisa. Quando alguém é muito emocional, muito sensível com tudo, é muito gostoso, é muito bonito, até a página 3, fica faltando algo. Quando alguém é muito sensorial, um maravilhoso perfume, uma comida de primeira de um grande chefe de cozinha, enfim, o prazer do sexo, todo o prazer, mas quando é demais, quando é excessivo, fica faltando algo. Então, exatamente o equilíbrio desses três corpos, ou dessas camadas do corpo sutil, que é mente, emoção, instinto e parte sensorial, nós vivemos todos os dias buscando esse equilíbrio, todos os dias. E essa é a grande alquimia interior, que tem a ver com aquilo que você conhece, que é o arcano 14, que é a duplicidade do 7, procurando trabalhar esta harmonia. Mas como eu falei de três partes, aí vem também uma coisa interessante, porque nunca os mestres desprezaram assim a cor, o som, o aroma, está tudo interligado. Então, se eu tenho, como havia no Antigo Egito, uma coluna vermelha, símbolo da força que a natureza tem, da força mental, da força humana, uma coluna azul, nos templos egípcios, símbolo da beleza, e quando essas duas colunas, como que girando em volta da coluna central, misturavam azul com vermelho, virava o quê? Violeta. A mistura das duas cores, uma serpente de sabedoria violeta. Qual é a cor oposta complementar do violeta? O amarelo, símbolo da sabedoria, que fica no meio. Estou formando aí as três cores reais. Então, essa triplicidade, quando misturada, então você tem então essas realidades, né? Aqui do Templo de Salomão, sabedoria, força e beleza. A beleza da natureza e a força ao mesmo tempo, a sabedoria na coluna do meio, né? E a força, que é do vermelho. Então, é a nossa alquimia interior. Só que os alquimistas também trabalhavam a alquimia exterior. Outros metais, a prata, cobre, ferro, ao macrocosmos, né? Aos planetas, ao setenário dos céus e ao setenário da Terra. E a gente percebe essas buscas constantemente. O que falar agora, nesse mundo de hoje, tudo digitalizado? Então, Bruno, quem vai lembrar muito bem que eu falava já lá para trás da revolução digital. E eu sempre fui meio arredio essa coisa digital, por vários motivos. Mas eu falava, não dá para ninguém ficar fora disso. Isso vai ficar cada vez mais forte. E agora a gente vê que é basicamente obrigatório para você conseguir trabalhar. Mas aí eu já tinha estudado lá atrás que há uma hierarquia que nós chamamos, primeiro, de terceiro império elemental, que rege os seres da água, do fogo, da terra e do ar. Vocês conhecem os elementais, né? Da terra, do fogo, da água e do ar. Mas uma outra hierarquia que rege tudo que é digital, elétrico, eletrônico, mecânico, seres habitando dentro do nosso computador. Parece uma loucura isso. Habitando a energia do seu celular, a luz elétrica da sua casa. Quer dizer, então essas hierarquias, elas se cruzam com uma elipse, né, dos elétrons de um átomo. E isso traz para nós alguma energia forte. Se você está ligado à hierarquia cibernética, você precisa do equilíbrio da outra, que é plantas, pedras, animais. Então, tudo aquilo, como Immanuel Kant fala, né, em relação aos animais, que dá para conhecer o coração de um homem, da forma como ele trata os animais. Quer dizer, já falava isso há um tempo atrás. Então, isso mostra
a busca por esse equilíbrio, né? Esse balance da natureza, de você buscar a floresta, o mar, buscar a lagoa, mas também estar na cidade grande, estar num lugar cheio de tecnologia, né? Uma cidade como São Paulo, né, Bruna, que sempre você evidencia, inclusive no filme de vocês, São Paulo. Eu acho muito bonito, porque eu lembro que umas décadas atrás falavam de muitas cidades do Brasil muito bonitas, interessantes, mas São Paulo era assim, só lugar para trabalhar. E eu vejo que não, que nos filmes, naquilo que você fala, você exalta São Paulo com poesia. E São Paulo é regido pelo signo de Aquários. Às vezes ele é cinzento, ele parece uma máquina, mas por trás daquilo existe todo um calor, um afeto. Eu acho isso muito legal, né? Estou falando um pouco demais, vocês desculpem, eu estou procurando me acostumar a falar através da telinha. E não quero ficar falando igual eu falo, não. Eu sou geminiano, falo mais que a boca, tenho que falar um pouquinho menos. Quero escutar mais vocês, desculpa. Não, mas está ótimo, Vanderlei. Mas tem uma coisa interessante que a gente estava falando bem no começo, que assim, esse conhecimento, né, essas leis do universo, leis herméticas, leis alquímicas, todas essas forças, né, que são leis exatas, elas estão, como você diz, elas são ciências mesmo. Sim. O curioso, eu sempre achei isso muito curioso, e eu, como você, desde menina, assim como o Kim, nós somos pessoas, seres muito curiosos, muito em busca, muito buscando esse conhecimento, muito querendo compreender a sabedoria e fazendo esses questionamentos e, portanto, achando esses caminhos. E uma das coisas interessantes de observar é que em todos os tempos diferentes da história, da nossa ancestralidade, nas geografias mais impensadas, distantes umas das outras, seres de épocas muito, muito diversas, de origens, de raças, enfim, que fundaram religiões, filósofos. Essa história é muito rica. Todos eles, dentro da sua língua, do seu conhecimento, do seu ângulo, do seu ponto, eles foram chegando a conclusões muito parecidas. Exatamente. Esse conhecimento fragmentado, como ele pode ser entendido em alguns momentos, ou em alguma plenitude de alguma pessoa, enfim, maior e mais iluminada, mas ele era muito, muito como se todos tivessem conversado numa sala e convivido na mesma época. Isso é interessante mesmo, porque mostra que essas leis, elas existem, elas estão lá e elas são acessíveis. Quer dizer, de uma maneira ou de outra, algumas pessoas com alguns mestres, algumas pessoas com aulas, com cursos, outras pessoas com convívio, outras buscando a leitura isolada. Cada um na sua jornada e ao seu tempo pode chegar a essas mesmas conclusões em qualquer época da vida, né? Sem dúvida. Isso é muito interessante notar, porque a gente vai descobrindo coisas, é como se você fosse descobrir a roda, vamos dizer, a roda já existindo, mas é que como é uma roda meio pouco comentada, né, ela fica em pequenas rodas, porque ao mesmo tempo que esse conhecimento era encontrado, o mundo embrutecia, o mundo tinha a maldade muito presente, combatendo, e é por isso que essas ciências foram ficando herméticas, ou seja, mais fechadas, né? A ideia de que elas não fossem passadas com muita facilidade. É verdade. Justamente porque elas foram muito perseguidas, muito combatidas, e durante toda essa história da humanidade, sempre houve o lado do combate ao conhecimento. Por que você vê, como você vê e por que essa maldade, esse combate, essa força maior, que muitas vezes é muito, muito violenta e que combate o conhecimento, a virtude, a busca, o excelso?
O que você falou é um dos arcanos mais secretos da sabedoria milenar, que fala-se que duas raças, não da Terra, ajudaram a formar o ser humano. Uma queria que nós vivêssemos sem tecnologia, sem outros conhecimentos, num paraíso verde onde nada faltasse. Flores, frutos, paz, né? Água límpida, atmosfera límpida, tudo isso é muito bom, mas com uma certa inocência. Só seguindo as normas do que aquele ser, que também é uma parcela de Deus, queria que nós fôssemos e não houvesse mais conhecimentos além disso. Uma outra raça achava ao contrário, que nós devíamos saber, sim, mistérios do universo, deveríamos ter no futuro acesso à tecnologia, mesmo que isso, nós corrêssemos o risco de extinção da raça. Ficar sem saber isso era um crime. E essas duas hierarquias diferentes chegaram a entrar em conflito. Nenhuma delas era o Deus que tudo criou, mas parcela. E nós somos os frutos disso. Então, de certa forma, esse conflito cósmico que afeta nós aqui, continua até hoje. Porque é uma coisa assim, essa nossa tecnologia faz esse milagre, nós falarmos aqui à distância, de matar a saudade aqui do Kim, do seu trabalho à distância, mas essa mesma tecnologia pode fazer eu apertar um botão e explodir coisas à distância, matar pessoas e criar caos. Então é isso. Agora a chamadas ciências sagradas, ciências herméticas, atribuído um pouco a Hermes, que estava muito avançado do seu tempo, elas também eram ocultadas porque se caíssem em mãos erradas, teriam já liquidado até a nossa raça há muito tempo lá atrás. Então, várias vezes nós fomos salvos, vamos dizer assim, por hierarquias que agem como paternos e maternos em nós. Então, nós fazemos uma invocação Deus Pai, Deus Mãe, no centro de todos os universos, é para que já não haja conflito lá em cima. Porque a polaridade é uma coisa muito comum, não só do nosso planeta, de outros planetas, e quem falava isso era o próprio Hermes, né? Dizendo que tudo é polar, tudo tem gênero. Dentro de nós, o rim esquerdo e o rim direito, um é yang e outro é yin. Um é masculino e outro é feminino. Cada rim, cada pulmão, todo órgão duplo, né? É assim. E a importância de a gente saber conciliar os paradoxos, dizer que nada é completamente bom e nada é completamente mal. As várias camadas do nosso ser, a instintiva, a sensorial, a emocional, a afetiva e a mental, elas brigam todos os dias, mas nós temos que fazer todos os dias a alquimia desse equilíbrio. Se cada um faz isso dentro de si, vai evitar guerras, vai evitar um monte de coisa ruim, vai ter um uso mais humano, mais amoroso da tecnologia. Nós percebemos que só com o celular, do jeito que nós já fazemos com a internet hoje, quantos haters, quanto ódio, quanta semente de discórdia e quanto desequilíbrio que guerra mundial pode criar. Porém, como eu falei, elétrico, eletrônico, digital são habitados por pequenos seres elementais que dirigem isso. Quando nós vamos tomar um banho de chuveiro, a água do chuveiro é o terceiro império elemental, o elemento água, terra, água, ar, que é habitado por a terra por gnomos, a água por ondinas, o ar por airinas e tal. Mas o elétrico, né, ou o gás que vai aquecer o seu chuveiro, já é da outra hierarquia, a hierarquia cibernética. Então, você está tomando um banho de uma energia de um mundo paralelo dos elementais e, ao mesmo tempo, da hierarquia tecnológica que existe não só nesse mundo, mas em outros mundos, até mais avançados que o nosso, que precisa de um certo controle. Aí já começa esse controle dessas energias, como é que elas chegam até nós. Então, muitas vezes, assim, tentando responder a sua pergunta, as coisas foram ocultadas para os livros de alquimia, tem assim, não continue lendo esse livro se você não ama o seu próximo, se você não tem amor aos animais, às plantas, porque ele poderá ocasionar algo de mal. Quando você vê mesmo um filme de ficção, onde alguém vai chegando perto de um tesouro por ambição ao tesouro, por ambição material, obstáculos vão acontecendo, que nem aquele do Indiana Jones, para que ele nem chegue lá. Isso parece pura ficção, mas é a realidade, né? Então existem filtros para... espada do Rei Arthur, né? Isso, exatamente. Aquilo que impede de que seja profanado.
já existe isso. Agora, existe também tecnologias que poderiam tornar nós muito melhores em relação à qualidade de vida. E nós estamos vendo isso na pandemia, em relação a essa história toda. Vacina, o protocolo e tudo mais, a disputa. Por isso, aí vem a desonestidade, querer ganhar, mesmo na pandemia, à custa da morte dos outros. Faz parte do barro humano isso. E aqueles que têm a energia contrária a isso, também têm as suas lutas. Agora, o que a gente tem que perceber? Quando alguém entra no submundo do crime, é uma iniciação das sombras que eles recebem. Eles são bem-vindos por ter feito isso de ruim, isso. Mas quando a gente pisou na luz, também somos recebidos por sincronicidade. E um dos símbolos de ser recebidos nessa energia da luz, que já está há milênios com a gente, é o símbolo do caduceu. É o símbolo do Hermes Trismegisto, que vai estar na medicina, que vai estar no comércio, no correio, que é o mesmo deus Mercúrio, que é o mesmo Hermes, que é o mesmo Tote. Essa é um dos símbolos da bem-vindo ao mundo da luz, que é simplesmente infinito, né? Essa é a parte que nos dá um bálsamo. E, por incrível que pareça, as forças sombrias e as pessoas das sombras, às vezes, estão muito bem organizadas, tanto é que falam de crime organizado. Enquanto, muitas vezes, as pessoas que trabalham para a luz não estão tão organizadas assim. Então, o que compete, no meu caso, a minha missão? Passar de uma linguagem que seja acessível a todos, como é a cabala hermética, onde você tem lá cada letrinha correspondendo a um arcano, a um conceito e a um gesto corporal. Posso dar um exemplo do seu nome, Bruna? Ó, Bruna, a gente vê lá no dicionário dos nomes que representa alguém moreno, alguém que recebeu a luz do sol. Então, fazendo um contraste, embora nessa encarnação você está como loira, não morena, mas todas as Brunas do mundo têm aquela energia, alguém que recebeu a luz do sol. Se alguém que é Bruna ainda é do leão, essa energia ainda é mais forte. Tirando a letra B, então aí aparece o quê? Runa. Me reporta as runas, que é um alfabeto nórdico, né? E ao mesmo tempo são como que talismãs de energia, cada runa. A que runa que está se reportando? A letra B que foi tirada, a runa que corresponda à letra B. Então eu tenho ali runas. Tiro a letra R, isso faz parte de uma operação de cabala. Sobra una, de único, de único. Então, só aí no nome existe esse potencial todo, mais os números que correspondem a cada letra, mais os signos que correspondem aos planetas, o nome da gente, o signo nosso, a nossa numerologia. Esta é a ciência, como o Kim bem falou, milenar, que atravessa séculos e milênios, e cada vez mais que você vai avançando no tempo, mais ela vai estar presente. Agora, há coisas da própria ciência oculta, a ciência hermética, que são perigosas caírem em mãos ruins. Eu via há décadas atrás a demonstração de um aparelho dentro de um grupo maçônico, que você colocava aqui no pescoço, um eletrodo na cabeça, e o nosso pensamento ficava audível. Você pensava, aparecia, como se fosse você falando. Lá naquele tempo, eles falavam, isso aqui já existe, mas tem que ser guardado, porque a maioria da humanidade não está preparada para isso. Já pensou nos dias de hoje? Isso eu vi nos anos 70, que no século XXI, um aparelho audível, um pensamento, não é? Imagina, então, dois países, né, que estão lá se cumprimentando através daqueles que procuram conciliar, mas que os pensamentos são o contrário. Que coisa louca que seria isso, né? Aqui entrou alguma coisa no celular, aqui, vamos ver se sai aqui. Por outro lado, quem sabe isso, né? Claro, nós não estamos preparados, mas quem sabe isso não faça, não nos obrigue a caminhar para a transparência. Para a transparência, exatamente. Acredito que vai chegar um dia que nossos pensamentos poderão ser audíveis e todo mundo vai se amar, né? Mas em pleno século XXI eu vejo que isso ainda é difícil, né? Nós sabemos tecnologias como, por exemplo, o acelerador de partículas subatômicas, né? Ele pode abrir um buraco negro, pode abrir uma fenda na Terra para outros portais, pode saber até a origem da chamada partícula de Deus, do Big Bang, mas pode destruir o planeta. O que eles falam, mesmo os cientistas? Nós já achamos, mas não temos ainda a capacidade de mexer com isto.
Assim também é a cabala hermética, quando ela avança em vários níveis, e é chamada de cabala enoquiana, magia enoquiana. Quando entra nessa parte, ele confere mais poderes ao nosso pensamento. Só que é preciso passar por um filtro tão grande de emoção, pensamento, instinto, para que você entre e só faça coisas boas para si próprio e para o outro. Porque basta um pensamento que todo mundo tem de raiva, de mágoa e tudo, pronto, o outro já pode ser atingido por essa vibração de forma instantânea. Quem absorve muito nossas cargas emocionais são os animais. Eles são verdadeiros para-raios, você sabe disso, eu sei que você ama animais. O gato, o cachorro, cada um tem seu deva, cada um tem seu anjo protetor, o anjo protetor de todos os caninos, de todos os felinos. E civilizações como a Atlântida, ela fazia uma mistura de animais com seres humanos, com uma experiência. Algumas deram muito certo, outras não. Fazendo com que o humano que não enxergasse no escuro pudesse enxergar no escuro. Pudesse ter uma audição tão boa quanto de um cão ou de um lobo. Um faro, né? Um olfato bom. E fazer com que alguns bichos literalmente conversassem com o homem. Falar na nossa língua, o bicho falar na nossa língua. Tudo isso existia. Mas houve um cataclisma provocado até por situações de desequilíbrio e nós somos herdeiros disso. Somos herdeiros de tudo isso. Então, se falar isso na ciência oficial, mas cadê a prova cartesiana disso? O método cartesiano não deve ser descartado, ele é linear, mas ele esquece de ver o holístico, a abrangência. Se você vai no médico de raciocínio linear, a gente respeita, porque faz parte também. Ele vai dizer, tem uma inflamação, toma um anti-inflamatório, agora piorou, toma um antibiótico, agora vamos fazer a cirurgia. Isso também está certo. Mas o médico de visão holística, que é o ortomolecular, mesmo na estética, esses que sabem que não precisa fazer nada de invasivo para que a pessoa mantenha a sua beleza física, a sua juventude, também eles faz parte dessa visão mais holística, mas que também esse que tem a visão holística não pode também perder de vista que o antibiótico é importante, que o anti-inflamatório é importante, senão não é holístico. Eu já vi homeopatas falar, você vai tomar esse remedinho aqui por 6 meses e nada mais. Quer dizer, então aí passou a ser radical também. Acho que tudo que é radical, né? Na alimentação, nos suplementos, nos dogmas religiosos, a gente respeita todas as religiões. Dentro de cada uma existe algo esotérico. O esoterismo não é mais uma religião. E o autoesoterismo, onde a gente encontra? No yoga, numa entidade chamada Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, que tem mais de 100 anos. Na teosofia da russa e leonina também, Helena Blavatsky, Blavatsky, que nasceu em 12 de agosto, em 1800 e alguma coisa, ela já tinha conceitos cósmicos avançadíssimos. E a gente sabe como não é fácil estudar as obras da Blavatsky. É muito profunda e muito científica, da ciência hermética mesmo, né? Você vai encontrar esse holismo na ordem maçônica e outros círculos ainda mais fechados que a ordem maçônica. Quando você entra nesses outros círculos e vê que são coisas que não saem na mídia, que não são conhecidas pela ciência oficial, dá vontade de sair falando para todo mundo. Só que a gente pensa assim, que consequências isso pode gerar. Aí você fala, como eles falam, levanta só uma pontinha do véu de Ísis. Essa pontinha já é suficiente para criar uma grande transformação coletiva ou individual e já deixa a gente bastante contente disso. Mas é difícil quando você vê assim que poderia ser assim, mas não é porque ainda não estão preparados. A gente tem que seguir o conceito, né, do jardim da infância, a universidade, a pós-graduação, todo esse conceito, né, que todos nós somos aprendizes dessa grande escola. Né? É interessante, né? Mas eu sei que vocês dois sempre percorreram um caminho de alta elevação espiritual, não dogmática, não religiosa, e sim ali junto com a ciência. O que eu digo? Na antiga Atlântida, arte, ciência e filosofia era uma coisa só. Ninguém fazia uma obra de arte que não tivesse uma filosofia por trás e uma ciência. É o caso do Leonardo da Vinci, por exemplo. Tudo estava unido com uma cor branca ou incolor numa coisa só, depois que se partia em várias cores. Primeiro trino, depois sétuplo, décaplo e assim ia. Depois voltando para o uno novamente. Então, quando você fala que o cinema, que é a arte que vocês fazem, é a 7ª arte, não é só por uma classificação intelectual.
se ele é a sétima arte, à toa não é. É uma arte avançadíssima que ainda vai chegar em patamares inimagináveis. E quem faz arte como vocês fazem, também faz filosofia. Está lá no anjo seu, Bruna. Influencia os filósofos. Faz filosofia, faz arte e também são afeitos e ligados à ciência. E a ciência, como você já disse em outras lives, não precisa ser cartesiana, só fazer cálculos matemáticos para dizer aquilo é ciência. Não, isso é muito pequenininho. Isso é menor que a ponta do iceberg, sem dúvida nenhuma. É uma amostragem, né? Uhum. Só a amostragem. Uma coisa que eu achei muito interessante, assim, como você disse, estamos aqui para ter uma jornada de aprendizado. Né? Esse aqui é um mundo escola, que a gente está vivendo e aprendendo e se desenvolvendo e se lapidando, né? E quanto mais a gente... quanto mais... não só conhecimento, mas quanto mais alinhamento, né, com essas leis do universo, com essas... Mais poder, assim, quanto mais poder, mais responsabilidade, e quanto mais maturidade, mais poder também, né? Quanto mais sem dúvida, sem dúvida. A gente vai entrando num alinhamento com o universo, onde o próprio universo já vai ajudando, ele vai abrindo os caminhos, ele vai criando as conexões, trazendo as pessoas certas, trazendo os, né? Você cria, como você disse, sincronicidade. Então, assim, esses são todos sinais que é muito importante a gente estar prestando atenção para ver e perceber quando a gente está alinhado e quando a gente não está. Porque quando a gente não está, o universo também mostra. Fica muito claro. Não chega. Tá prestando atenção. Isso me faz lembrar de uma coisa engraçada, que foi como eu conheci vocês mais de perto. Eu me lembro que na livraria, que você estava lançando o seu livro de poesias, o Oráculo... Não, o Jogo da Felicidade, que não é poesia. É isso, não. o Jogo da Felicidade. Eu já chamei de oráculo, ó. O Jogo da Felicidade. Eu me lembro que eu estava com um amigo, que é o André, que vocês conhecem, e a gente viu uma fila pequenininha, e tinha lá uma fila pequena e não era grande, era à noite já. E eu me lembro que eu comentei com ele, disse o seguinte, poxa, tivemos sorte, acho que ainda não começou a sessão de autógrafo e essa fila está pequena, a gente vai chegar logo ali para pegar um autógrafo lá e tudo bem, cumprimentar e tal. Aí alguém da livraria escutou a gente falar isso e falou, não é esta fila da Bruna Lombardi, é aquela lá. Aí mostrou uma fila que ia sair lá na rua, de tão grande que era. Aí, mesmo assim, nós persistimos em ficar lá na fila e vimos com que carinho, com que afeto, cada pessoa que vinha, você fazia ali o seu autógrafo, levantava, fazia uma selfie com uma pessoa, olhava aquilo. A gente falou, nossa, é muito carinho, muito afeto, mas é muito esforço físico também, porque agora são quase 8 da noite, isso aí vai até meia-noite, 1h. Não, vamos fazer de outra forma. A gente manda um livro, em uma dedicatória, alguma coisa, quem sabe um dia a gente conversa. E deixamos isso, mandamos até uma energia de amor e carinho e saímos da fila, não é? E aí me lembro que o Kim assistindo uma aula, eu não tinha reconhecido o Kim, porque ele sempre pareceu para mim um jovem de 21, 22 anos, que estava lá no espaço de Moema e falou alguma coisa para se podia conversar com os pais dele. Eu não sabia quem era ele, nem sabia de que se tratava. Dizia, aqui eu não atendo aqui, mas lá no espaço de Ipiranga. E ficou essa coisa assim. E já tinha visto a sua entrevista na TV Cultura, Roda Viva, tinha comentado isto, né, da sua sintropia e tudo mais. E isto fez um encadeamento e é uma forma de aproximação àquilo que o Kim acabou de falar. Não é uma aproximação que segue as formalidades, quer dizer, ela vai caminhando por vibrações de afinidade. Quando vê, já está lá. Assim acontece em qualquer lugar do mundo que você vá, quando você encontra ali um templo que é mais causal, que pode ser no Himalaia, no Tibete. Por exemplo, aqui em São Paulo, nessa grande selva de pedra que eles chamam de São Paulo, que eu acho exagerado falar isso, aqui já está bem mais colorido do que antes. Você vai na igreja de São Bento, uma igreja antiga dos monges, né? O que você vê lá? Abriu a porta de madeira, você olha para o alto, o que você vê? Um zodíaco. Os 12 signos do zodíaco. Do outro lado, a representação dos 4 elementos. Terra, fogo, água e ar, escrito em latim. E outros símbolos
de autoesoterismo, santos e santos fazendo o sinal da alquimia. Então, ali, nós sabíamos que lá debaixo do Mosteiro de São Bento haviam reuniões especiais e havia uma ligação subterrânea do Mosteiro de São Bento com a Catedral da Sé. Então, ali, nós temos coisas altamente esotéricas e mágicas do autoesoterismo bem perto da gente. É claro que não podemos confundir o autoesoterismo com o que nós chamamos de circo místico ou baixo esoterismo, que dá muita vazão para pessoas de sem escrúpulos, para pessoas que eu vou resolver a sua vida. Isso é muito perigoso. O autoesoterismo está nas escolas milenares, no Rosa Cruz, na ordem maçônica, na ordem da Blavatsky, que é a teosofia, no yoga. E olha que interessante, agora se você vai, mesmo no médico cartesiano, ele vai te recomendar fazer meditação, fazer yoga. E no tempo que eu tinha 18 anos, né, saindo da adolescência, eles achavam que fazia yoga quem ficava de cabeça para baixo. Mais tempo, eu nunca mais esqueci isso. Mas, Vanderlei, é interessante porque você falou de você, menino, buscando, e você falando disso eu lembrei, quando eu era garota, assim, tipo, justamente 6, 7, 8 anos, e daí em diante, eu sempre que eu via algum desses símbolos que eu não compreendia eles, eu não sabia o que eles eram, o seu significado, ou ouvia palavras, né, que fossem fundamentais, aquilo me parecia de uma importância vital que eu não podia perder. E eu tentava copiar aqueles símbolos, eu tentava, mesmo sem ter a menor, ainda o menor conhecimento para fazer a menor conexão entre eles. Mas assim, adolescente, viajando para lugares, desde a própria América Latina, indo para Machu Picchu, para lugares... Tudo o que eu fui descobrindo tinha um significado tão grande para mim, como se fosse uma espécie de memória. Então é interessante porque chega uma hora que tudo isso... E isso para te contar que eu fui meio sozinha, chegando a algumas das leis do universo, que depois, quando eu descobri a Tábua Esmeralda, Hermes Trismegisto e tal, eu já tinha descoberto por mim mesma, eu já tinha deduzido isso de alguma maneira. E eu fiquei muito surpresa, que eu falei assim, como que eu sei isso? Como é possível que eu saiba isso? Alguns vão dizer que é consciência ancestral, mas também de outras vidas, sem dúvida nenhuma. Eu já tinha acompanhado o seu trabalho há um bom tempo na arte e também na poesia. Me lembro como se fosse hoje, não se me engano, na Avenida Liberdade, você de mão dada com aquela escritora já de bastante idade na época, Cora Coralina. Ah, é verdade. E você de mãos dadas ali na Avenida Liberdade, andando com ela, aí com um carinho, com afeto. Eu vi aquilo e falei, nossa, que imagem legal. Não nem se aproximar, não quis atrapalhar aquele momento. É isso que é importante. Mas algo me dizia, nossa, eu acredito que essa moça tem alguma coisa lá da autoespiritualidade, da elevação espiritual, não dogmática, não religiosa, sim do autoesoterismo. Mas eu tive a comprovação disso quando você, no seu programa Gente de Expressão, entrevistou o James Redfield, né, que fez a Profecia Celestina. E a sua forma de entrevistá-lo era tanto de igual para igual, com toda aquela filosofia de autoesoterismo que tinha aquele filme, aquela série de livros dele, que mostrou claramente aquilo. Quer dizer, isso é bagagem. Sempre que eu digo sua, do Kim, do Richelli, que vocês têm uma bagagem que já não é daqui, é lá de trás, né? Eu já consegui até localizar um pouco aí na geografia do planeta, né? E isso, por isso que a missão continua, né? Continua aí pela arte, pela filosofia e pela ciência, porque eu considero vocês artistas, filósofos e cientistas. As três coisas, os três pilares da Atlântida ao mesmo tempo. E quando você fala em Atlântida, você chega onde? Em Platão, o grego, que falou de Atlântida, né? Então ali está a grande chave, né? Nesses filósofos gregos, naquelas colunas, nas coisas maravilhosas e difíceis que aconteceram na Atlântida, na herança que a Grécia recebeu
que é a história da democracia, que até hoje ninguém consegue acertá-la de verdade, não é? Eu acho que esses encontros não são acaso de jeito nenhum. Não existe acaso no universo, sem dúvida. Isso é muito fantástico. Como eu soube de você a primeira vez, bom, como você contou o seu lado, né? Aí do meu lado, assim, uma pessoa, eu não me lembro nem se foi o Kim ou alguém que chegou para mim, algum amigo nosso, e falou assim, olha, tem um mestre que deu uma aula e ele falou muito de você. E ele falou de você, e eu falei, mas ele me conhece? Ele falou, não te conhece pessoalmente, mas ele te conhece. E ele associou o teu trabalho, ele citou você como uma pessoa sintrópica. Isso, né? mesmo. Fala um pouco da sintropia. A gente considera o contrário da antropia. Quer dizer, você tem a sintropia, você vai levando um rastro de luz por onde passa em uma certa ordem, e não o caos, né? Então, você vai levando ordem, e essa ordem não é uma ordem moralista, é uma ordem com liberdade, uma ordem com liberdade de ser quem você é, né? Não é, isso é sintropia, é como a própria natureza. A natureza não é moralista, a natureza tem um instinto dos animais, tem as plantas que crescem da forma delas, tem as suas leis, mas elas colocam ordem, levam harmonia. Então é isso, realmente sintropia, ela resume bem a pessoa sintrópica, porque há pessoas que, infelizmente, mesmo querendo levar ordem, acabam levando caos para suas próprias vidas e para quem está em volta. São também terroristas. Eu falo, esse pessoal que leva caos, às vezes não sabe, são terroristas também, inconscientes, que precisam de um tratamento energético, espiritual e até químico. Mas a sintropia é uma característica que já vem da pessoa, vem da genética, mas vem também da bagagem espiritual. É um dom. Sem dúvida é um dom. Eu acho interessante, assim, desde que eu comecei a compreender melhor essa palavra e esse conceito da sintropia, observar, por exemplo, eu vejo isso na Bruna e ela me ensina muito na maneira dela de ser mesmo e no que ela está realizando várias coisas com essa ordem ao mesmo tempo, de uma maneira que parece quase não é que é inconsciente, porque ela faz isso muito conscientemente, mas já está tão dentro dela, já está tão programado nela. Visceral. É visceral, que assim, então ela toma uma ação e dentro daquela ação ela já está realizando uma outra uma outra coisa. Tem toda uma cadeia de ações sendo tomadas e todas elas convergem e conversam de uma maneira sutil. E isso acaba gerando um resultado muito maior e mais, enfim, muito mais significativo, né, do que você vê normalmente. Então, assim, eu vejo pela minha experiência, eu vou fazer alguma coisa, tem desafios, tem coisas que vêm, tem, né, e assim, eu busco sempre o caminho para, assim, qual é o caminho aqui, qual é a solução mais elegante, qual é a solução que vai trazer o que eu quero realizar, mas também vai trazer o bem para os outros, o bem para o mundo, o bem... E esse acaba sendo sempre o caminho da sintropia. É aquela coisa que cria mais ordem, um melhor funcionamento para o todo. Você é um signo de terra, Capricórnio, pés no chão e busca das cavernas do ser. Ela é fogo, procura vencer a gravidade, é líder, então fogo e terra estão harmônicos. Ela é de fogo por aquele leão, mas ascendente em touro. Tem terra e fogo. Fogo, o cetro, né? Terra, o escudo, a estrela de 5 pontas. Né? Então, isso dá uma energia. Aí entra a energia da água do seu pai, que é a energia que vai permear com aquele carinho, com aquele afeto, com aquele zelo, né, por tudo isso. Então, é o tempo perfeito, né? Se alguém quiser trabalhar um dia, entrar nesta família espiritual de forma intrínseca, tem que ser muito trabalhado pelas forças superiores para que isso se mantenha assim, nessa encarnação toda, e que assim seja, né? Espero não ter falado um pouco demais, não quero estourar o tempo de vocês, porque isso tem um tempo, não sei, né? Parece que corta depois, não sei como é que funciona isso. Mas tá maravilhoso. Mas você sabe que, assim, para trocar num exemplo bem prosaico da vida, né? Eu acho que quando você
tudo que começa de uma forma caótica e entrópica, né? Tudo ele vem do caos, né? O caos é uma ordem quase que natural das coisas. Porém, dentro dessa desordem, desse caos, existe uma ordem escondida, como se a ordem tivesse lá secreta. Sim. E cabe a você, na jornada inteira da sua vida, ir assim, achando o fio de Ariadne desse labirinto, né? Sim. Porém, para trocar em miúdos mesmo, é como quem joga paciência com cartas, né? Eu não jogo paciência, mas eu já vi muita gente jogando. Sim. Então, quando as pessoas jogam paciência, no começo não sai nada, né? Vai baralhando, é uma loucura, você só tem que fazer parzinho e não sai nenhum parzinho. No entanto, ali você pode perder a tal paciência, e desistir. Ou você pode e até o fim, persistir de uma forma disciplinada, persistente, resiliente, continuar tentando achar essa ordem secreta do universo ou os seus parzinhos no jogo. Essa é a ciência da paz e da ciência. Paciência. Isso mesmo. Paciência. Aí vai chegar um momento no jogo, esse momento vai chegar. Se você jogar dessa maneira como a gente está falando, eu sei porque eu vejo, eu experiencio isso. Certo. Vai chegar um momento em que tudo começa. Fica no seu lugar. Se harmoniza. E daí você fala assim, meu Deus, como está fácil agora, que fácil. Só que está fácil agora, mas não é uma causa, é um efeito. Um efeito. Entendi. A causa veio antes. Você está colhendo aquilo que você plantou no caos, na desordem, no conflito, na dificuldade, vencendo obstáculos. Então, essa não desistência, a gente sempre fala muito disso na rede e tal. Sabedoria dos monges, né? Sabedoria dos monges. A sabedoria dos monges, né? Que dá paciência, né? Muito interessante. E a do conhecimento, ou seja, conhecimento. Dentro dessas pequenas, porque isso que o Kim estava falando, né, dos sinais, e que você fala também, os sinais, né, da gente saber ler os sinais, como eles são importantíssimos, e como as pessoas passam batido, elas passam distraídas. Não enxergam, não ouvem. Né? E aí, se você compreende esses sinais, parece que o mundo conversa com você o tempo inteiro. O universo está falando, você precisa ficar... é um entretenimento. Você nunca está sozinho. Nunca. É a melhor das internets. É a melhor das internets. Você está entretido o tempo inteiro com esse diálogo maravilhoso. O arquivo a caixa. Com Deus, com os seus anjos, com a tua intuição. Fala um pouquinho da intuição, porque a intuição é uma coisa tão mágica, tão sublime, um dom tão espetacular que nos deram, e todos têm. A preservação da espécie instintiva do animal e fugir do predador, quando você vai para o ser humano, uma oitava superior dessa preservação é a intuição. Não deve por aqui, deve por ali. Uma oitava superior que o que sabe, uma oitava da nota musical, mesma coisa. Que não tem nada a ver com o instinto, né? Não tem nada a ver com o instinto. O instinto do bicho, nós temos ainda no nosso cérebro reptiliano, temos instinto. Tem. Mas só que a intuição está para além da inteligência lógica. O lógico faz todo aquele cálculo para fazer alguma coisa, mas nem sempre o cálculo dá certo. O intuitivo diz, não, tudo bem o seu cálculo, olha, mas se fosse eu ia por aqui. Como o Joana d'Arc fazia, sigam essa direção do vento, vão para cá, vão para lá, para que a França conseguisse superar os ataques da Inglaterra, né? Então, a intuição é uma oitava superior ao instinto. E ela é desenvolvida a exercício para que ela fique cada vez mais aguçada. Nós já chegamos a falar de como é que você treina a intuição para ela ficar mais aguçada cada vez mais. Ela está para além da chamada lógica. Né? É muito legal, muito bom. Isso dá muitos papos. Espero que hajam mais presentes como esse. Né? Eu fico muito feliz de estar com vocês aqui. Vocês são a minha família espiritual, sem dúvida.
Tá bom? Então, bom, o nosso tempo chegou, né? Uma pena, porque Chegou. poderíamos falar muito mais, mas foi muito bom, né? Muito obrigado. Quero que vocês fiquem com o meu abraço, que esse é o símbolo do abraço e também da vitória. Símbolo da vitória espiritual, que é o arcano 22, o maior arcano da Cabala Hermética, né? De Hermes Trismegisto. Muito obrigado por tudo. Muita luz para vocês. Paz, amor, harmonia e felicidade. Muita luz. Muito, muito obrigada para você. E eu quero agradecer todo mundo que participou. E eu também quero agradecer todo mundo que participou, que me ajudou nessa jornada até aqui. Muito obrigado e muita luz. Tudo de bom. E obrigada, querido. Beijo até a muito próxima. grande. Tudo de bom. E todos vocês, meus queridos, que estão aí, que comentaram, sim. que participaram, que gostaram, que estão dando o seu input de energia, de emoção, de palavras. Obrigada para todos. Esse é um dos momentos inesquecíveis da nossa vida. Muito obrigado e muita luz. Tudo de bom. Tchau, querido. Muita paz. Muita luz. Tchau, meu amor. Tchau.